E está entrando ao vivo agora, mais um Examinando as Profecias, a voz da resistência, desmascarando o reino das trevas, anunciando o reino do o Messias que está retornando o rei para reinar sobre a terra. Vamos orar, queridos. Yahuwá, nosso eterno, pedimos a tua bênção sobre esse estudo, mais uma vez, o entendimento espiritual, discernimento, Pai, para entender quem é o antimessias, quem é o falso profeta dos últimos dias e resistir esses poderes malignos para estar ao teu lado, Pai. Abençoa o teu remanescente de Israel, abençoa de uma maneira especial as famílias e todos que vão ouvir esse vídeo, em nome de Yahushua HaMashiach. Assim seja. Queridos, esta é a série Apocalipse na Visão Hebraica e nós estamos felizes porque nós podemos falar ainda abertamente a verdade, sem compromissos com sistemas, sem envolvimento, sem dever nada a ninguém e livres para expressar nossa fé. É verdade, queridos, que você vai encontrar muitos canais sobre estudos de escatologia aqui no YouTube e você vai encontrar muitos vídeos. A verdade que liberta, verdadeira e única, é aquela que está na palavra, sem distorções, sem manipulação e sem segundas intenções, porque o nosso objetivo é só a verdade, nosso compromisso é só com a verdade. Nós não estamos aqui para aparecer, nós não estamos aqui para mendigar, nem estamos aqui para fazer política. Nosso objetivo único é glorificar o Rei de Israel, Yahushua HaMashiach, e o eterno Deus único, nosso Pai Celestial. Agora, vamos falar do tema de hoje. As duas bestas, o anticristo e o falso profeta. Nós estamos dando sequência ao estudo de Apocalipse, hoje capítulo 13. E nós vamos demonstrar a natureza desses dois indivíduos ou poderes no fim dos tempos. Já que toda religião rotula algum concorrente ou algum inimigo de ser o falso profeta ou o anticristo. Mas nós vamos tentar aqui se desvencilhar de todos esses paradigmas, nós vamos tentar aqui sair da interpretação teológica sistemática e entender na visão hebraica essencialmente o que Yohanan ou João tentou nos transmitir quando ele fala da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra. Primeiro, Apocalipse 13, verso 1 ao 2 diz: eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como os de urso, sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, seu trono e grande poderio. Antes de mais nada, nós temos que entender o significado de alguns símbolos. Primeiro, o que representa uma besta? Não é um animal literal que iria surgir do mar. Nós estamos falando aqui de um símbolo. O profeta Daniel, no capítulo 7, verso 23, diz que o quarto animal seria o quarto reino sobre a terra. Então, bestas são reinos. Essa besta surge das águas. O que são águas na profecia? Apocalipse 17, 15 diz que as águas que viste são povos, multidões e nações. Ao contrário do que muitos ensinam, o antimessias, ou o sistema do antimessias, é um sistema composto de vários reinos anteriores a ele. Nós vamos entender. Ele tem características de leão,
de urso, de leopardo e do dragão. Nós vamos tentar aqui desmistificar a interpretação escatológica do que o protestantismo faz com essa profecia, ou do que, por exemplo, alguns judeus messiânicos, ou que alguns, até fora do YouTube, fazem para interpretar essa profecia. Nós vamos entender plenamente como ela está escrita. E primeiro de tudo, se Satã ele é o príncipe deste mundo, então esses reinos estavam sob o seu comando. E nós não estamos tratando de qualquer reino, nós estamos tratando de reinos mundiais que existiram desde o início e a perseguição do povo de Israel, já que a temática aqui é o Apocalipse na visão hebraica, guiliana revelação. Então vamos entender uma coisa. Quando o João diz que ele tem boca de leão, é porque ele tem essa característica, ele herda de Babilônia. Satã incitou homens, dinastias, para fazer sua vontade de perseguir Israel. Isso vem desde a Síria, o Egito, mas isso se intensificou de maneira mais acentuada em Babilônia. Uma boca de leão, uma autoridade, também o poder de blasfemar, como Nabucodonosor tinha, e a maneira de se engrandecer, de desafiar o eterno. Ele também tem pés de urso, representando a forma como o reino medo-persa se firmava para fazer suas leis, a infalibilidade que eles possuíam. Leis opressivas que obrigavam as nações a adorarem, por exemplo, como foi no caso de Dario. Por 21 dias, Daniel e todos da corte da Pérsia tinham que adorar unicamente Dario. E havia uma lei que não poderia ser alterada nem pelo próprio rei. Mesmo sendo amigo de Daniel, ele teve que lançá-lo na cova dos leões a despeito da sua posição, ou seja, infalibilidade. Esse poder herda essa infalibilidade. Vamos lá. Ele tem corpo de leopardo. É o semelhante ao leopardo. Nós sabemos que em Daniel 7, nós temos a Grécia representando o leopardo. E a característica da Grécia é a educação ou a mentalidade grega. Essa maneira de se expressar filosoficamente, esse reino, é o que tem se espalhado pelo mundo até os dias de hoje. A educação grega a nossa educação hoje é fruto da educação grega, da mentalidade grega, que se estendeu posteriormente também ao quarto elemento, que é o trono do dragão. Nós estamos falando de Satã, que depois conferiu poder à Roma imperial, à Roma papal e também aquilo que viria a ser o Império Otomano no Oriente, já que eles dominaram, depois dos romanos, aquela parte oriental da Europa. Agora, queridos, vamos entender quem é ou o que é o caráter do antimessias. Eu tenho vários vídeos nesse canal onde eu afirmo categoricamente sobre a identidade do antimessias. Porém, eu quero deixar claro nesse vídeo que depois de estudar e analisar a Bíblia de maneira mais profunda e na visão hebraica, nós vamos entender que o antimessias ele é fruto de uma combinação de poderes. Ele não pertence apenas a uma determinada religião ou algum determinado poder político. Ele é o escolhido de toda essa soma de poderes, e ele representa um poder oculto. O ocultismo, as sociedades secretas, em que eles estão infiltrados em todas elas. Essa que é a realidade. Por isso que Yohanan, ou João, ele já falava desse espírito desde os tempos dele e explicava como esse antimessias iria vir. Ele diz no capítulo 2, 18 e 19, filhinhos, é já a última hora,
como ouvistes que vem o anticristo. Também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde já conhecemos que é já a última hora, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então vamos entender. O antimessias, ele uma vez fez parte do povo de Israel. Assim como Esaú, que se tornou Edom, saiu de Israel. Assim como os cristãos romanos, que saíram do meio dos israelitas messiânicos, se tornaram depois a Igreja de Roma. Assim como o sistema religioso do Islã, são parentes próximos também de Israel. E é isso que torna tudo tão interessante. Porque eles não são tão estranhos assim para o povo de Israel. Eles saíram do meio de Israel. Então nós podemos esperar alguém de dentro, não de fora, como muitos afirmam. Ele não é totalmente estranho ao povo de Israel, às profecias que envolvem esse povo. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Yahushua é o Messias, ou nas versões da nossa Bíblia em português, que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. 1 João 2,22. Agora entendam uma coisa. O antimessias nega que Yahushua, ou como chamam Jesus Cristo, que veio há 2000 anos atrás, é ungido, é o Messias. E ao negar que o Messias, Yahushua, é o verdadeiro ungido, ele está também negando o Pai. Então esse poder nega o Messias como sendo o Salvador da humanidade. Eles não o aceitam como o Redentor, como ungido, como sacrifício pelos pecados. E isso é uma coisa muito comum nas sociedades secretas. Eles não reconhecem o Messias como um Salvador. Até porque a salvação está nas obras humanas e no caminho da iluminação. E nós vamos ver como essa filosofia ocultista, ela é a base do sistema do antimessias. Você vai entender melhor do que Yohanan, ou João, estava falando nas suas cartas, naquele tempo, relacionado a um espírito do antimessias que já operava, como Paulo alertou. E ele está ligado a um movimento gnóstico. Nós vamos saber o que é o gnosticismo hoje. Qual é o espírito, a filosofia do antimessias, o que ele crê. E 1 João 4,3 ainda diz que todo espírito que não confessa, ou seja, que nega que o Messias, Yahushua, vem em carne, não é do eterno. Mas este é o espírito do antimessias, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então eles negam que o Messias veio em carne, isto é, que o Messias se tornou humano, que ele realmente veio como homem. Eles negam tudo que está relacionado ao plano da salvação, a forma que ele veio, nascendo de uma virgem, a forma como ele se fez homem, se fez carne para salvar a humanidade. E esse espírito, ele nega que o Messias veio em carne humana, fisicamente falando. Ainda na segunda carta 1, verso 7, diz, porque já muitos enganadores entraram no mundo, mas não confessam, ou seja, eles negam a carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Queridos, existe um grande movimento para negar o Messias nos nossos dias. E o objetivo da ONU, o objetivo das grandes instituições mundiais é esse, é negar a fé judaico-cristã. Eles vão querer de todas as maneiras anular o testemunho do Messias. Negar a sua origem hebraica, negar a validade da Torá, negar tudo que está relacionado ao verdadeiro Messias. Por isso o termo gnosticismo vem da expressão grega gnosis, que significa conhecimento.
ou ciência. Veja só. Por isso que é tão perigoso se apoiar cegamente na pseudociência atual. Porque ela parte também do princípio da gnosis, do conhecimento, daquilo que é oculto, daquilo que é místico, daquilo que é dualista, como tem muitos ensinadores agora no YouTube propagando. E muito cuidado. A filosofia gnóstica surgiu em meados do primeiro século antes do Messias, provavelmente na Ásia Menor, atual Turquia. Sua tese principal era que o homem só alcançaria a salvação de sua alma através do conhecimento. Ou seja, ele tem que galgar degraus ou graus de conhecimento, de iluminação, para chegar ao pleno conhecimento, à plena iluminação. Onde você já viu isso? Esse conhecimento a que se referiam era o ocultismo, e o tal só poderia ser recebido após sucessivas iniciações esotéricas. Agora, deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. Existe um poder secreto que domina não só a economia, não só os governos, ele domina as religiões. E é triste dizer, mas domina todas as religiões. Não importa se você acha que é um bom evangélico, que você vem de uma denominação religiosa tradicional, que é verdadeira, que tem a verdade, que é a única certa, não interessa. Lá tem o dedo do antimessias. Ele já está infiltrado. O golpe vai ser tão forte, tão sorrateiro, que todos que estão na religiosidade, eu não digo que estão no Messias, no Pai, na palavra, no Espírito, vão ser enganados. O mundo físico, é isso que eles creem, que o mundo físico e tudo que ele contém é mal, somente o mundo espiritual é bom. Deste modo, o corpo é pecaminoso e mal, somente o espírito é bom e será salvo. Então presta atenção. Eles tendem a espiritualizar tudo, porque na visão gnóstica, tudo que é material, tudo que é físico é ruim. 2. Por causa da primeira premissa, o que fazemos através do corpo será sempre mal. Assim sendo, toda forma de dissolução e pecado pode ser cometida, pois não há como evitar isso, além de não afetar o espírito. Ou seja, para eles não há como vencer o pecado, não há como deixar de transgredir os mandamentos da Torá, do Eterno. Porque o sujeito não pode vencer o pecado, então ele está livre para cometer todo tipo de torpeza, de dissolução, de depravação. Número 3. Este mundo físico e mal foi criado por um ser chamado Demiurgo. É o tecelão em grego. Filho de um dos éons, emanações de Deus, e que só pode criar matéria, mas não a razão. Então veja, o gnosticismo, ele segue um Deus estranho. Ele não é Yahuwah, o Deus dos hebreus, o Eterno. Ele é uma entidade mística que, na verdade, eles chamam de grande arquiteto, chamam de vários nomes, mas que, de certa forma, ele não tem uma intervenção direta sobre a humanidade. Isso é muito perigoso. Todos que praticam sociedades secretas creem nisso. Número 4. O conhecimento veio através dos próprios éons, que desejavam ver os homens evoluindo e alcançando a verdadeira sabedoria de Deus. Então, eles creem em entidades, são espiritualistas. Jesus Cristo foi um desses éons e legou um conhecimento oculto que somente os gnósticos conheciam. E essa é uma característica das seitas e das religiões falsas. Eles têm um conhecimento particular. É um conhecimento único, exclusivo deles. Isso é muito perigoso, porque a palavra diz que a escritura não é, a profecia nunca é de particular interpretação, em 2 Pedro. Número 6. Yahushua não veio em carne. O Messias não veio em carne, segundo eles, mas possuía um corpo espiritual. Algumas correntes chegavam a afirmar que Jesus era o homem, enquanto Cristo era o éon divino que nele repousou. Então eles negam que o Messias veio realmente em carne, que ele era homem, no sentido de corpo, mente. Então eles acreditam que era uma reencarnação, era um espírito evoluído, como no espiritismo, né? Ou no judaísmo cabalista.
que era um profeta, como no Islã, era um profeta, era um sábio, ele era um homem especial, mas nunca o Filho do Eterno, o Filho do Homem, que veio morrer pelos nossos pecados. Número 7. O pai do Messias, ou Jesus, é o Deus verdadeiro, enquanto Jeová, o Deus hebreu, seria o demiurgo. Então, existe essa visão dualista, essa visão mística do Criador no ocultismo. Mas o que tudo isso tem a ver com a religião evangélica, com o catolicismo? O que tem a ver com o Islã? O que tem a ver com as religiões orientais? O que tudo isso tem a ver com o governo do antimessias, meus queridos? Tudo isso que nós estamos vendo é a base filosófica desse espírito que está atuando nesse momento em que estamos aqui conversando. Existem muitos escritos gnósticos deixados à posteridade e os que mais chamam a atenção de todos são os chamados evangelhos gnósticos. A maioria trata da vida e obra de Jesus, porém com uma roupagem totalmente gnóstica. Exemplos destes são os evangelhos de Tomé, Judas, Pedro e outros. Ao longo dos tempos, o gnosticismo, especialmente o cristão, permaneceu ativo, tendo sido incorporada a filosofia de grupos como o dos Cavaleiros Templários, catolicismo, a Cabala Ocidental, a maçonaria, a Ordem Rosa Cruz, sistema evangélico protestante, o espiritismo kardecista e até mesmo o catolicismo romano. Do ponto de vista esotérico, depois do surgimento da sociedade teosófica, em fins do século XIX, o gnosticismo tornou-se uma espécie de parâmetro para explicar os mistérios ocultos do universo. De fato, a teosofia veio com a mesma proposta gnóstica, de aglutinar várias filosofias e ideias religiosas ocultistas e dar uma resposta unificada sobre tudo. Então, o anticristo não é um indivíduo de uma específica religião. Ele não é do Islã somente, ele não é do catolicismo, ele é de todas elas. Certo? É uma representação de todas essas religiões. Tanto é que a ordem teosófica da Helena Blavatsky, ela tem o lema seguinte: não há religião acima da verdade. Ou seja, a verdade deles transcende o sistema religioso. É o ecumenismo que é a religião do anticristo, exatamente. Ou seja, ele vai representar todas. Inclusive, eles têm uma citação na rádio Lucy Strauss, que é Lucifer, né, Strauss, que dizem que o Maitreya, que é o Cristo que vai vir, ele não vai representar uma religião específica. E ele não vai promover uma denominação religiosa. Ele vai trazer um ensinamento universal. Certo? Então é aí onde todos vão ser pegos de surpresa, porque cada um se isenta de ser o anticristo, quando todos eles vão se dobrar perante o antimessias. Bom, as outras doutrinas estranhas existiam entre os gnósticos, que a propósito não eram muito unidos em pensamentos. Enquanto alguns grupos, acreditando que o corpo era mau, se entregavam a toda sorte de perversões sexuais e luxúrias, outros, ao invés, viviam em constante mortificação da carne, chegando a aplicar mutilações e mesmo proibindo o casamento. Aliás, encontramos no Novo Testamento muitas recomendações dos apóstolos contra as doutrinas gnósticas. Podemos encontrar refutações dessas doutrinas no Evangelho de João, nas cartas de Paulo a Timóteo, nas epístolas de Pedro, João e Judas e também no Apocalipse. Na verdade, a tradição diz que o próprio Evangelho de João foi escrito para refutar de uma vez por todas as doutrinas gnósticas que negavam a divindade do Messias e sua manifestação em carne. Agora vamos lá. Queridos, o antimessias, ele é esperado, na verdade, por todas as religiões. E isso é muito interessante. Cada um também tem sua versão do antimessias. Para os cristãos, ele é chamado de anticristo. Para muçulmanos, ele é chamado de Dajjal. Para os místicos orientais, ele é chamado de Sanat Kumara. Para as sociedades secretas, os iniciados, ele é conhecido como General Supremo. Mas o que é interessante nisso tudo, queridos? É que, na verdade,
todas essas religiões estão preparando o terreno para o antimessias, conforme veremos o que está em Apocalipse 13, versos 3, 4 e 8. Diz que eles adoraram o dragão, que deu à besta seu poder, e adoraram a besta. Eles vão adorar Satã. E é isso que é o poder por trás do anticristo. E toda a terra se maravilhou após a besta. Ou seja, que parte da terra? Toda ela. Seja adventista, seja budista, seja protestante evangélico, seja testemunho de Jeová, mórmon, toda a terra se maravilhará. É o que a profecia diz, toda a terra. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Aí o cara diz assim, ó, minha religião não. Você que pensa, a Bíblia diz que todos, salvo um pequeno remanescente de Israel, que vamos ver nesse estudo. Agora vamos lá. A primeira besta é descrita por João como uma das suas cabeças como ferida de morte. Sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta seu poder e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Eu estava investigando outro dia sobre a natureza dessa ressurreição do antimessias. E é muito interessante notar que Judas Iscariotes, o traidor do Messias, ele era chamado de filho da perdição e nele havia demônio. O diabo estava nele. Uma coisa incrível. O traidor, o filho da perdição, Judas. E se nós seguimos essa linha de entendimento, o antimessias é alguém que trai o Criador, trai o Messias, ele morre e ele volta. Aquele espírito de Judas retorna à vida. O Apocalipse diz também que esse espírito ele vem do abismo. Ou seja, se nós entendemos que o abismo é a prisão dos anjos caídos, conforme a Bíblia fala em 2 Pedro, capítulo de número 2, e a carta de Judas, então, esse é um espírito que vai retornar e vai maravilhar a terra. Ou seja, não é humano, não é um poder qualquer. Isso é um poder sobrenatural. Um homem, lógico, que será revestido de um poder sobrenatural. Que ele tem uma ligação com Satã, ele vem de uma linhagem sanguínea de Néfilins, de anjos caídos, ele tem uma essência maligna, profunda. E esse poder vai maravilhar a terra, porque ele não é um humano qualquer. Ele tem o poder de Satã. É como um filho dos anjos caídos, é como um ser estranho, é diferente, superdotado. O Apocalipse 13 diz que foi lhe dado uma boca, tal como aquela boca lá que cita como de leão, né, de Babilônia, para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Ele abriu sua boca em blasfêmias contra Yahweh, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então ele blasfema contra o nome do Eterno, o nome hebraico, verdadeiro, Yahuwah, o grande eu sou. Ele blasfema, ele também fala do tabernáculo, né, ou do lugar da habitação do Eterno. Ele fala contra o monte do templo em Israel, já que aquele lugar era o lugar onde o tabernáculo do Eterno estava assentado, e dos que habitam no céu. E esse poder, queridos, de blasfêmia, de perseguição, ele está presente nesse momento, atuando nas religiões, que se exaltam acima do Eterno, se colocam acima da palavra e acima dos mandamentos do Eterno. E todos os que estão enredados nessas religiões estão sendo preparados para ser entregues ao antimessias. Por isso que no verso 7, e não é se tratando de coisas passadas, mas também de coisas futuras, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. E aí a grande questão é,
Se os santos foram arrebatados, por que ele vai receber permissão para fazer guerra aos santos? E vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Então, queridos, o antimessias tem que ser alguém imparcial. Porque se ele é só do Islã, ele não vai ter essa prerrogativa sobre toda tribo, língua e nação. Se ele é só de Roma, ou do Vaticano, ele não vai ter essa prerrogativa sobre toda tribo, língua e nação. Ele tem que ser alguém neutro, que representa todas elas. Por isso que é muito... esse ou aquele indivíduo. Que tem que ser alguém aprovado pelas sociedades secretas, alguém que vem do topo. Por isso que a Bíblia diz que adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a emuná dos santos. Então vão haver mártires nesse processo do antimessias, do governo do antimessias. Vai haver um estado policial, vai haver perseguição e vai haver aprisionamento, cativeiro, prisão. E vai haver morte, vai haver decreto de morte. O que poucos entendem é que esse vai ser um estado universal. Não se aplica só ao Oriente, mas também ao Ocidente. Toda a Terra será imersa nessa perseguição. E as pessoas não estão esperando isso aqui no Ocidente, porque dizem que vai ser só lá do Oriente. E os do Oriente já não estão nem atentos a isso, porque já estão sofrendo perseguição lá. Intensificar. E a Escritura é muito clara, que para dar poder a essa primeira besta que recebeu uma ferida mortal e vai reviver, esse espírito de Judas Iscariotes, filho da perdição, essa coisa que se opõe ao Criador e toma o lugar, quer tomar o lugar do Messias, como Salvador do mundo, será financiada, será apoiada pelo falso profeta, a segunda besta. Vamos agora entender quem é a segunda besta. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Essa segunda besta, ela sobe da terra. Nós estamos falando de um poder que ele não vem do meio de grandes nações, línguas, povos e outras coisas, mas ele está relacionado ao oculto, a um lugar deserto. Ele está relacionado a de falsa profecia, a preparação, o caminho para o antimessias. Como João Batista preparou o caminho para o Messias verdadeiro, esse poder ele está preparando o caminho para o antimessias. E ele, apesar de ter aparência cristã, ou de ser dócil, pacífico, ele fala como um dragão. Então vamos entender pela Bíblia. Em Apocalipse 13, verso 12 a 14, ainda diz: ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E enganavam os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então o objetivo dessa besta é usar o poder da primeira besta, o poder que Satã conferiu, e levar a humanidade a adorá-la, a falsa adoração. E até por meio de sinais, ele enganará os que habitam na terra. É lógico que nós estamos aqui tratando de um poder espiritual, religioso também. Vamos lá. O Apocalipse 19, 20 dá mais detalhes sobre essa besta, a segunda besta. Diz que a besta foi presa
e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, quem anda ensinando pela internet aí que a segunda besta é o antimessias, já perdeu o rumo da interpretação escatológica. Por quê? Porque o Apocalipse denomina a segunda besta, que faz os sinais, de falso profeta. Ou seja, é uma outra entidade. Não é o antimessias, não é a besta que sobe das águas. É que é uma outra entidade. Ela já está presente entre nós, está ativa e já está preparando o caminho do antimessias. E ela vai fazer com que as pessoas adorem a imagem dessa besta e que eles sejam enganados a receberem o sinal, a marca da besta. Então vamos lá. O sinal da besta é um sinal de lealdade à besta e a adoração à sua imagem é um outro viés desse sistema do anticristo. Então, você vê o sinal, que vai ser a marca imposta sobre esses adoradores desse sistema falso de adoração, e eles vão confeccionar uma imagem, tal como uma idolatria é feita com imagens de escultura, como é feito com quadros, como é feito com símbolos que remetem a esse poder. Isso vai estar em todo mundo. As pessoas vão ter que adorar isso como uma lembrança a esse poder em toda a terra. Um símbolo, uma escultura, um retrato, como existe na idolatria cristã romana, ou como existe na idolatria das religiões orientais. Então, queridos, o Apocalipse denota a segunda besta da terra como esse falso profeta. Agora prestem muita atenção, nós vamos entender quem é esse poder. Bruxos, maçons, rosacruzes, cabalistas e outros dos principais praticantes do ocultismo decidiram no fim do século XVIII que, para poderem aumentar sua influência na sociedade, teriam de apresentar suas crenças em uma forma disfarçada. Assim, eles formularam um plano conhecido como a Grande Obra. Então, veja bem, não é simplesmente um trabalho de um homem em uma determinada época, mas o falso profeta é um segmento ideológico, espiritualista, que tem preparado o caminho para a chegada do antimessias. E esses ocultistas denominam esse poder de a grande obra. Implementado a grande obra, eles esperavam atrair os cristãos a aceitarem as crenças que, se fossem apresentadas em sua verdadeira forma, seriam rejeitadas imediatamente como satânicas. Essa grande obra levou a muitos modos inovadores de propagar as ideias ocultistas. Entre eles estavam a hipnose, o mesmerismo, o espiritismo, com as sessões espíritas, a sociedade teosófica, da qual falamos aqui sobre o gnosticismo, né, que é a base da sociedade teosófica, a união das religiões, de Helena Petrovna Blavatsky, a antroposofia e as escolas Waldorf, de Rudolf Steiner, Wicca, que é a escola de bruxaria, né, feitiçaria, evolução darwiniana, o que envolve o heliocentrismo, a Terra Globo, que envolve a pseudociência, que envolve o evolucionismo, que envolve todas essas mentiras da pseudociência. A psicologia freudiana, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas e o patrocínio dos estudos acadêmicos para investigar o paranormal. Toda essa ideologia é o espírito do falso profeta atuando nesse momento para preparar o caminho para o antimessias. Agora vamos lá. Esse plano que está por trás da grande obra também incluía a criação de igrejas pseudo-cristãs. Ou seja, igrejas evangélicas, com uma roupagem evangélica, mas falsas, para afastar os verdadeiros cristãos dos ensinos genuinamente bíblicos. Essas igrejas incluíam o mormonismo, fundado por Joseph Smith, um maçom praticante, e as Testemunhas de Jeová, uma organização fundada por Charles Taze Russell, também um maçom de alto nível.
A obra de Edgar Cayce também se enquadra nesse grupo, pois ele se opunha a ser um seguidor de Cristo, ele se propunha a ser um seguidor de Cristo, quando na verdade estava canalizando ideias demoníacas completamente divergentes dos ensinos da Bíblia. O profeta adormecido era um porta-voz para a heresia e a enganação. Embora ele mesmo não reconhecesse isto, neste sentido, ele diferia de Blavatsky e Crowley, que estavam plenamente conscientes de sua conexão com Lúcifer. Ou seja, líderes evangélicos ou cristãos que, na verdade, estão envolvidos com Satã nos bastidores e que fundam religiões, como eles inventaram um monte delas no século XIX, na América do Norte, os movimentos neopentecostais de canalização espiritual, de manifestações de avivamento e de dons do espírito falsos, né, para preparar o caminho para o antimessias. O plano também incluía um amplo ataque ao cristianismo tradicional. Homens de persuasão protestante foram atraídos a ingressar em lojas maçônicas locais, geralmente sob o pretexto de que isto os ajudaria em sua ascensão social e na formação de conexões empresariais. Os resultados foram espetaculares. Por exemplo, virtualmente toda a liderança evangélica mundial é controlada por maçons. Agora você vai ficar pasmo. Igreja Adventista, controlada por maçons e fundada por maçons. Batista, presbiteriano, pentecostal, Assembleia de Deus, congregacional, Deus é Amor, CCB, né? Igreja de Deus, enfim, todas essas religiões foram preparadas para o reino do antimessias, seja consciente ou inconscientemente. E é muito sério, queridos, esse canal tem denunciado o protestantismo maçônico, bem como o cristianismo católico pagão. Ou seja, todo esse sistema religioso, ele é falso, ele é impregnado de contaminação babilônica. A mesma prostituição de Babilônia, a mesma idolatria da Medopérsia, o mesmo misticismo filosófico, intelectual dos gregos, a herança idólatra de Roma, né? Essa falsa religião oriental, islâmica, do Império Otomano, tudo isso é um conjunto de coisas preparando para o reino do antimessias. Muito bem. Uma abordagem diferente foi seguida com os católicos. Uma nova deidade, um novo Deus foi apresentado a eles, a Rainha dos Céus. A elevação da Mãe Interreal de Jesus Cristo ao status de uma deusa foi realizada em 1854, quando o Papa declarou oficialmente que Maria nasceu completamente sem pecado e viveu em um estado de absoluta perfeição durante toda a sua vida, colocando-a virtualmente no mesmo nível que Jesus, ou Messias. Isto foi reforçado por outra declaração papal formal, em 1950, a de que Maria ascendeu fisicamente aos céus. Como a adoração a Deus é central no paganismo e na feitiçaria, isto foi uma grande realização. E, diga-se de passagem, a figura de Maria é o que conecta o catolicismo ao Islã. Por quê? Porque Fátima, que é uma versão da Virgem Maria, era filha de Maomé. E Islã e catolicismo têm muitas coisas semelhantes. E o link da figura feminina de Maria é a forma com a qual essa grande obra, o falso profeta, escolheu para engoldar os católicos, para que eles creiam numa deusa, né, uma divindade feminina, e eles a coloquem num posto elevado, e por meio desse símbolo de falsas aparições e de manifestações sobrenaturais, eles possam ser envolvidos na nova ordem mundial, no governo do antimessias. Isso é muito sério. Por isso que o Apocalipse diz que foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. É como se o falso profeta estivesse dando vida, ressuscitando o antimessias, para que também essa imagem da besta
falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Preste muita atenção no foco da revelação do Apocalipse. Adorar. Eles querem matar quem não adora, eles querem fazer com que as pessoas adorem, e eles querem envolver as pessoas nessa falsa adoração à imagem da besta. Então, veja bem, a marca, o sinal da besta, ele tem uma relação direta com essa falsa adoração, queridos. A marca da besta, de fato, é a falsa adoração. Tudo que não está na Escritura é a marca da besta. Toda adoração falsa, pagã, mística, ela é a marca da besta. Por exemplo, se você crê que Deus deve ser adorado no Halloween, ou nos domingos, ou nas festas pagãs, você vai participar da falsa adoração, da imagem da besta, a adoração à imagem da besta, e vai receber a marca. Se você, por exemplo, crê que Deus é uma trindade de várias pessoas, né, várias divindades, você vai ser parte da falsa adoração, vai receber a marca da besta. Por exemplo, se você crê que deve adorar a Deus por meio de imagens de escultura, de retratos, de fotos, de símbolos, se você pratica simbologia, se você pratica rituais, tudo isso é parte da marca da besta. Você vai receber essa marca. Por isso que se desvencilhar desse sistema religioso, todo ele é importantíssimo para que você não seja participante da marca da besta. Outra questão, eu tenho um vídeo aqui falando sobre os rituais maçônicos nas igrejas evangélicas, como a colocação da pedra fundamental. Isso é um ritual maçom, isso é a marca da besta. Inclusive na igreja adventista fazem isso, colocam uma pedra fundamental em cada templo. O juramento sobre um livro, práticas como rituais, reuniões secretas, como tem na igreja dos Mormons, isso tudo é falsa adoração. Isso é parte da marca da besta. Isso é muito sério. Símbolos ocultistas nos túmulos dos profetas das religiões, como tem o túmulo o Charles Russell, né, dos Testemunhos de Jeová, é uma pirâmide mística. Aquilo ali é um símbolo místico. Isso é marca da besta. Como tem no túmulo lá da Ellen White, um obelisco. Aquilo é a marca da besta. Aquilo é a falsa adoração. É o símbolo fálico de adoração ao Deus Sol. Você tem que sair de todas essas religiões. Aí essa aqui é a questão aqui. Por isso que eles vão fazer que sejam mortos todos os que não adorem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Queridos, não se pode espiritualizar o Apocalipse. O Apocalipse tem um lado espiritual, tem, enigmático, mas tem um lado físico. A marca da besta também tem um lado físico, um controle. Agora vamos entender. A falsa adoração é a marca da besta. Essa falsa adoração é a adoração na qual estão inseridas todas as religiões do mundo. Vou repetir mais uma vez. Todas as religiões do mundo. E essa falsa adoração vai arrastar consigo todos os seus seguidores. Como também os falsos profetas aqui do YouTube que têm seguidores. Se você segue algum homem aqui do YouTube, você vai receber a marca da besta. Porque você não segue o que a palavra diz. Adora Yah. Testemunho de Yah é o espírito da profecia. O testemunho do Messias é o espírito da profecia. Ou seja, quem não guarda a Torá, quem não crê no testemunho do Mashiach, que não adora somente o único Criador dos céus e da terra, o Pai, vai ser enredado. Vai receber a marca da besta. Isso é muito sério. Todas as falsas religiões são a marca da besta. Essa falsa adoração que eles promovem, principalmente nesses dias de ecumenismo, união das igrejas, né, a religião única mundial, isso é a base
do governo do anti-Messias, e todas as igrejas estão participando dela. Por isso que essa imagem da besta, ela é propagada principalmente, ela é formada principalmente por esses três poderes mais influentes: o Islã, o catolicismo, Papa Francisco, né, o cabeça dessa empreitada pela união das igrejas, e o judaísmo apostatado, que nega o Messias, que é místico, cabalista, e todas as ideologias que negam a autoridade das escrituras e adquirem e bebem dessas fontes ocultistas. Bom, queridos, o verso 17 diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Há quem diga que esse original fala do Xi, Sigma, e alguns símbolos que remetem a Alá. Mas preste muita atenção aqui. A marca da besta, ela tem uma ligação com o sistema econômico. Por que isso? Porque você só pode subsistir, você só pode sobreviver nesse mundo se você comprar ou vender. Se você não tem o direito de comprar, você vai morrer de fome, porque o artigo de comercialização principal é o alimento. Então, o anti-Messias, ou o sistema da nova ordem mundial, vai implantar um sistema de compra e venda sem dinheiro. E olha só, uma sociedade sem dinheiro físico, e isso já está acontecendo na Europa, que vai ser controlada ou fiscalizada por meio de chip RFID, tatuagem digital, para que as pessoas possam ser identificadas e aprovadas pelo sistema da nova ordem mundial por meio desse sistema. Eu não estou dizendo que isso é a marca da besta. Eu já falei que a marca da besta é a falsa adoração. E isso nós não abrimos mão. Mas esse é um dispositivo da marca da besta. É um sistema de controle deles, que poderá ser utilizado. Pode ser que daqui para lá eles inventem uma tecnologia ainda mais sofisticada, uma nanotecnologia, não sei. Como eles já estão tentando implantar isso por meio das vacinas, de forma oculta nas pessoas, como já está acontecendo nos sistemas de biometria, de controle dos documentos, né, como tem aqui no Brasil. Quem quiser votar ano que vem vai ter que fazer a biometria. Logo vai ter que fazer o cartão único, né, o RIC, para ser um cidadão regulamentado. Agora, eles vão utilizar um sistema físico de controle sobre a humanidade. E as sociedades secretas já declararam, eles já afirmaram que realmente o chip é um sistema que eles vão utilizar. É um sistema de controle. Portanto, nenhum servo de Yah, nenhum seguidor do Messias vai participar desse sistema. Porque ele é parte do plano de Satã para coagir o mundo a receber sua marca, a falsa adoração. E lógico, o sujeito já está inserido dentro do sistema religioso. Ele já mata, morre e defende o sistema. Quanto mais quando ele estiver com fome, ele vai aderir a esse sistema. E como já dizem líderes religiosos aí, que não vem a hora de colocar esse chip, né? Para que a vida deles seja facilitada. Mas, querido, não há vantagem nenhuma em receber a marca do anti-Messias, porque todos que receberem esse sistema falso de adoração e continuarem no sistema religioso vão ser destruídos eternamente. A Bíblia diz que eles serão afligidos com as pragas que vão ser derramadas, vão receber a ira
do Eterno, sem mistura, no cálice da sua indignação. Serão atormentados. Então é muito sério, essa mensagem é muito séria. A princípio, a gente que fez parte de algum sistema religioso sempre ataca algum outro sistema religioso. Mas, na verdade, é todo esse sistema. Né? E você tem que sair dele, seja qual for. Todo sistema com CNPJ, com hierarquia de líderes, com uma estrutura religiosa, com templos, com não sei o quê. Tem que sair disso, meu irmão. É muito perigoso você continuar no sistema religioso, pois ele está preparando o gado para o abate do anticristo. Então, quem sobreviverá? Apocalipse 14:12 diz, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Yahweh e a fé de Yahushua. Queridos, a Torá, ou a instrução, é a vontade do Criador revelada à humanidade. Não só ao judeu, não só ao israelita, mas a toda a humanidade. Os mandamentos de Yah são a única coisa que se contrapõe a esse sistema satânico. Não interessa se as pessoas aqui falam dos Illuminati e se colocam como bom mocinho, cristão, evangelho para lá, evangelho para cá. Não interessa. Se você é anti-Torá, está do lado do anticristo. O anomo, né? O anomos é aquele que é anti-Torá, contra o Messias. Se você tem algum rabo preso ainda com o sistema, seja com a pseudociência, seja com o sistema educacional, o sistema financeiro, infelizmente você vai fazer parte do anti-Messias e vai receber a marca dele. Por isso que a ordem do Eterno é sai dela, povo meu, para que você não receba as pragas e nem seja participante dos seus pecados. Esse é um pequeno pontapé para que você continue estudando, pesquise por você mesmo e que o Eterno de Israel te abençoe em nome do seu ungido, nosso Messias Yahushua. Shalom a todos. Amanhã estaremos de volta às 20 horas no canal Neemias Gomes com mais um informativo semanal. Até lá.